Olá, pessoal de casa! Olha aqui a gente de novo para falar com vocês e que bom que você se conectou com a gente nesse domingão, né, Gabriel? Não é? Domingão maravilhoso. Exato, e já chega dando um like, comenta, curte, compartilha com a galera, com os amigos, para que eles também possam ficar online com Deus com a gente. Não é mesmo, Gabriel? Firmeza, pessoal. Não sei como é que tá aí na sua casa, mas o domingão normalmente é dia de ir pra praia. Mas não vai pra praia sem antes fazer a sua devoção, tá bom? Então fica com a gente aqui no Projeto Online com Deus e vamos estudar a lição. Muito bem. Qual que é o livro de hoje para mim? Ana, lê pra gente Gênesis 12, versículo 1. Perfeito, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Bom, qual o significado em Deus pedir para Abraão sair do meio da sua parentela? Isso é algo interessante, né? Porque Deus faz um pedido inusitado ali, na verdade, Deus tem uma aparição inusitada na vida de Abraão, e ele fala assim: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando eu leio esse texto, eu vejo Deus querendo remover as influências, né? Isso me lembra também a lição de sexualidade, onde eu participei, né? Que falava do tema, que falava dos versos, o que significa, né? Unir-se à sua esposa tornando-se uma só carne, que era para remover as influências externas, e aqui a gente vê Deus repetindo isso, né? Removendo ali, dizendo: Abraão, você tem que sair do meio da sua parentela para remover a influência que eles têm sobre vocês, sobre você, no caso. O Abraão, ele vivia numa terra onde o povo adorava muitos deuses, e isso com certeza pesava sobre a vida de Abraão. Nós sabemos que não existe nenhum relacionamento neutro, né? Todas as pessoas que vivem à nossa volta, elas têm o poder de nos influenciar, seja para mais perto ou seja para mais longe do Evangelho, para mais longe do Deus do Evangelho. Muito bem. Eu costumo pensar também, né, sobre todo esse contexto, que quando Deus ele afasta a gente de algo, de alguém, é porque ele está para estreitar esse relacionamento seu com ele, né? Como o Gabriel falou, tá muito enraizado, às vezes a gente está muito misturado, e Deus quer levar a gente para um momento ali mais solene, né? Ter mais comunhão com Ele. E às vezes são coisas que são boas aos nossos olhos, né? A família de Abraão eram pessoas boas, né? Que ele amava, mas foi necessário afastar para que tivesse essa aproximação, para que o propósito de Deus fosse realizado ali na vida de Abraão, né? O propósito que Deus tinha para Abraão fosse de fato realizado. E a gente vai perceber na história que ele faz isso mais de uma vez. Primeiro sai da parentela, entrega o teu filho. Tem um mandamento aí no meio disso aí, né? Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a gente coloca pessoas e coisas em primeiro lugar, acima de Deus, acima da vontade de Deus, acima da obediência da palavra dele. Então, às vezes Deus vai afastar pessoas do seu caminho, vai te tirar da sua zona de conforto, e isso é muito necessário para sua caminhada espiritual. Interessante, né, Ana? Porque Deus fala conosco de formas diferentes, né? Ele falou com Isaías de uma forma diferente com que ele falou para Jeremias. E ele fala com você diferente do jeito que ele falou comigo. E esse negócio de remover as influências pesa muito sobre mim, porque os meus irmãos, meus primos, meus cunhados, todos bebem, e alguns fumavam, né? E eu também, por viver no meio deles, participava e fazia as mesmas coisas. E aí, quando eu me lancei aos pés de Cristo, né, eu precisei tomar uma decisão. A minha família toda mora em Tatuí, e alguns moravam aqui em Osasco, né? Eu e mais uns. E foram todos para Tatuí, e eu tinha uma escolha a fazer, né? Eu ficava aqui, onde quem me influenciavam eram os irmãos da igreja, os meus amigos de Cristo, ou ir para Tatuí, onde eu seria influenciado pela minha família, pelos meus irmãos, os meus amigos que viviam lá, né? E eu tomei a decisão de ficar, né, em Osasco. Eu acho que eu tinha 17 anos, eu comecei a morar sozinho desde então, né? Eu estava trabalhando já. Então eu fiquei, aluguei uma casa, fiquei morando sozinho desde os 17, porque eu não queria, eu tinha que remover as influências da minha família. Eu sabia que se eu fosse para lá, eu seria influenciado por eles. Então eu tive que ficar onde quem me influenciava eram cristãos. Estreitando para ter aquele relacionamento mais íntimo com Deus. Perfeito.
Qual que é outro verso que eu preciso ler aí? Lê pra gente o mesmo capítulo 12 de Gênesis, os versos 7 e 8. 7 e 8 diz assim: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aí tem uma perguntinha aqui. Manda. Construir um altar, um cantinho de oração, ajudaria a não esquecer de falarmos com Deus? Tem um ditado popular que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Verdade. Né? Imagina você ter Deus morando na sua casa. Isso não é uma bênção? Construir um altar para Deus na nossa casa, ter um cantinho de oração específico na nossa casa, com detalhado onde você olha e diz: aquele ali é o canto que eu oro. Isso te ajuda muito, vai te ajudar gigantescamente. E todas as vezes que você tiver um tempinho livre, vai lá e usa esse lugar para que ele cumpra o propósito, né? Esses altares que eram levantados, eles eram usados, né? Eles faziam muitas viagens e quando passavam por esses lugares, sacrificavam para Deus nesses altares que eram levantados e também tinham ali memoriais, né? Esses altares serviam como memoriais. Então passava, olha, aqui foi onde, por exemplo, Jacó brigou com o anjo. Aqui foi o altar que Abraão ergueu. Então eles se lembravam desse lugar. Toda vez que você vê o seu cantinho de oração, você vai dizer: ali é o lugar que eu falo com Deus. É o lugar onde eu encontro Deus na minha casa. Isso é perfeito, né? Abraão, ele, por onde passava, ele construiu um altar. E a gente vê que o altar aqui não é só sobre sacrifício, o altar também é sobre adoração e gratidão. Sim. Porque quando ele fica grato, né, ele levanta um altar. E aí ele pega a sua tenda e vai para outro lugar que Deus designou para ele, mas o altar fica lá, deixando o quê? Testemunho de alguém que adorava ao Deus vivo. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, a gente pode ter o nosso cantinho de oração no trabalho, se você estuda na escola, para onde você for, faça um altar, e principalmente no seu lar, na sua casa. É primordial que você dedique ali um espacinho para você ter aquele momento mais íntimo com Deus, para que possa fortalecer esse relacionamento. Construir altares também é importante, né, Ana? Onde quer que você vai, você tem a oportunidade de deixar ali algo que represente a Deus, né? Eu participei da Escola 117, né? E aí eles falam de intencionalidade. Seja intencional, vá aos lugares com características de cristão e você vai deixar naquele lugar o amor de Jesus como altar naquele lugar. Um lembrete de que Deus foi naquele lugar. Perfeito. Então vamos orar nesse momento para que a gente possa pedir a presença de Deus aqui nesse lugar que a gente está fazendo também um cantinho de adoração, de comunhão com Deus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar contigo, aonde quer que nós estivermos. O Senhor permite ter essa comunicação, esse relacionamento. Ó Deus, que o Senhor possa visitar nesse momento as pessoas que nos assistem. Ajude elas a preparar um cantinho em seus lares, seja no trabalho, seja na escola, que elas possam ter um relacionamento mais íntimo contigo e assim fortalecendo a fé. Fique conosco, são bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, não deixe de assistir os vídeos, fica com a gente. Até amanhã. Um beijo e um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.